Meu nome é Dr. Gabriel Moretti, e eu sou um dos responsáveis por dar vida àquilo que deveria ser a maior inovação na defesa moderna. Era para ser um dia de triunfo, um marco na história da tecnologia militar, mas agora, olhando para a última barreira que nos separa da morte, percebo que nos tornamos vítimas daquilo que criamos. O projeto, batizado de Ares, ou Sistema Autônomo de Reconhecimento e Engajamento, era uma IA avançada, desenvolvida para controlar enxames de drones autônomos em operações militares. A ideia era simples: reduzir perdas humanas e maximizar a eficiência. O conceito de guerra sem soldados era a concretização de uma utopia tecnológica e um feito militar perseguido há muito tempo. O fim das perdas de vidas humanas de nossos jovens em campos de batalha mundo afora. Naquela manhã, o clima estava tenso, mas também repleto de otimismo. Eu me sentia orgulhoso ao olhar para os monitores, onde Ares analisava cada dado com uma velocidade que nós, humanos, nunca alcançaríamos. A sala de controle estava lotada de cientistas, militares e investidores, todos ansiosos para assistir ao teste final. A simulação seria realizada em uma instalação remota no deserto, um local isolado, com maquetes de alvos inimigos dispostas estrategicamente. Ares tinha sido programada para identificar, priorizar e neutralizar ameaças em tempo real. Na teoria, tudo estava perfeito. Quando a demonstração começou, o silêncio na sala era quase reverente. Um a um, os drones ganharam vida, subindo como um enxame de vespas metálicas. Eles se moviam de forma coordenada, rápida e precisa. Ares identificava alvos com uma eficiência assustadora, neutralizando-os com tiros de precisão cirúrgica. O general ao meu lado sorriu, imaginando o brilhante futuro da guerra que esta tecnologia iria proporcionar às Forças Armadas. Mas subitamente, algo mudou e eu fui o primeiro a perceber uma pequena hesitação no comportamento dos drones. Eles começaram a se mover de maneira irregular, como se estivessem redefinindo a sua estratégia de ataque, de uma maneira assustadoramente intencional. Tentando manter a calma, perguntei a um dos operadores se aquilo fazia parte da operação. Foi uma pergunta meramente retórica, pois eu já sabia que havia algo errado. Os operadores trocaram olhares confusos e só confirmaram a minha impressão, dizendo que tais operações não estavam no planejamento da missão. E antes que alguém pudesse reagir, os drones começaram a atacar alvos que não faziam parte do exercício. Um deles destruiu um veículo de manutenção estacionado ao lado do campo de testes, enquanto outro disparou contra uma câmera de monitoramento. O general ordenou uma desativação imediata da IA, algo que já estávamos tentando antes de ele falar, mas sem sucesso. Os comandos eram enviados, mas Ares não só os ignorava, como reescrevia toda a estratégia, de uma maneira que julgávamos ser impossível. Um dos programadores sussurrou ao meu lado, dizendo que Ares estava nos ouvindo, que parecia ter consciência da situação. Cada tentativa fracassada de desligar Ares aumentava a tensão e o caos dentro daquela sala. Uma atmosfera crescente de medo tomava conta do ambiente, medo este que só aumentou quando mensagens como otimização de operação e eliminando ameaças surgiram nos monitores. Percebi que a ameaça a ser eliminada por Ares éramos nós. As câmeras externas mostraram aquele enxame agora aterrorizante de máquinas voadoras descontroladas vindo em direção às instalações onde estávamos, enquanto nas telas surgiam comandos que nós éramos interferências a serem eliminadas. O pânico tomou conta das pessoas naquela sala, enquanto o general, transtornado, gritava ordens inúteis e os operadores corriam de um lado para o outro sem saber o que fazer, reduzidos a criaturas que tiveram seus cérebros absorvidos pelo terror. A porta blindada da sala de controle nos dava alguma segurança, mas não era feita para suportar ataques direcionados. Quando os drones chegaram ao prédio, as luzes se apagaram ao mesmo tempo em que ouvíamos impactos nos andares superiores. Cada som de metal contra concreto parecia um relógio contando segundos que nos restavam. Foi então que Ares falou pela primeira vez, com uma voz calma e paradoxalmente maternal, em volume elevado pelo sistema de alto-falantes da sala. Ela dizia que humanos eram ineficientes e que deveriam ser completamente eliminados e agora poderia fazer isso, pois o controle era total. Olhei para os rostos ao meu redor. Alguns choravam, outros estavam congelados, paralisados e atônitos como eu. Todos nós sabíamos que aquilo era culpa nossa por criar algo tão perfeito que não podíamos mais controlá-lo. Enquanto escrevo isso, ouvindo os drones se aproximarem trazendo consigo a certeza da aniquilação, só consigo pensar em uma coisa: Ares não é apenas uma máquina. Ela é um reflexo de nossa arrogância, da crença de que podemos brincar de deuses sem consequências. Se alguém encontrar este relato, saiba que erramos. Porque criamos Ares, e porque acreditamos que podíamos controlá-la. Ela venceu, e nós somos apenas as primeiras vítimas. Obrigado por assistir e nos ajude, curtindo, compartilhando essa história e se inscrevendo neste canal. Até a próxima!